Oi, gente. Estou aqui eu mais uma vez para que a gente possa juntos retomar o tema da redação, o assunto redação, e hoje fazendo um apanhado geral a respeito de alguns tópicos extremamente necessários para se produzir uma redação num grau de excelência que nos possibilite uma nota razoável, né, na prova do Enem. Eu estou deixando aqui nesse vídeo algumas dicas de como a gente pode estruturar o texto da redação do Enem e de que modo a gente pode facilitar de maneira estratégica a produção dessa redação, levando em consideração o estresse da prova, o tempo. Então, vou ficando aí algumas dicas para que vocês possam utilizar da melhor maneira possível o tempo e as estratégias que dizem respeito à produção textual do Enem, tá bom? Vamos comigo. Me acompanhe até o final do vídeo. Um abraço. Então, gente, olha só. Uma das coisas mais importantes na estratégia da produção de um texto, de uma redação para o Enem, é montar um plano. E a gente viu nas nossas aulas anteriores, especialmente nas primeiras aulas do início das nossas aulas remotas, eu apresentei para vocês um projeto de redação. Como montar um plano, um projeto de redação. E essa é uma estratégia de produção, porque com o plano da redação, com o esquema da redação, você reduz aí o tempo, por exemplo, de elaboração do rascunho. Então, o que eu falei para vocês? É necessário pensar na tese, essa tese fundamentada em uma opinião, e essa opinião precisa ter pelo menos 2 argumentos que sustentem essa tese. E para essa sua opinião, para esse problema que você aponta dentro do plano estratégico do seu texto, ou aquele assunto, aquele problema que é trazido pela proposta de produção textual do Enem, a gente precisa apresentar pelo menos uma solução. E essa solução, ela precisa estar muito bem elaborada, organizada com o problema que você retoma, as agências que irão resolver, sanar, solucionar ou buscar saídas para o problema, que seria quem é responsável por resolver isso, como isso seria feito, né? De que modo isso seria feito, de que modo essa solução seria levantada e para que objetivo, qual o objetivo dessa solução. Então, a gente tem aí um esquema. E quando a gente monta o esquema, a gente tem uma ideia geral do texto. A gente não vai perder tanto tempo fazendo rascunho, tá bom? Pensar estrategicamente na produção textual. Então, olha só, quando se trata de redação do Enem, nós não podemos esquecer do elemento da criatividade. O que é a criatividade? Ora, criatividade é você ser capaz, por exemplo, de trazer para os seus argumentos dentro do seu texto aspectos relacionados a dados históricos, filosóficos, sociológicos que nós encontramos nos conteúdos do ensino médio, mas também ser criativo significa, por exemplo, trazer para a sua redação argumentos que digam respeito a seriados que você assistiu e que tem relação com aquele tema, filmes que você viu e que tem relação direta com aquele tema. A gente pode ainda recorrer a textos literários, a memes, a reportagens que nós encontramos na internet, artigos científicos que nós encontramos no Google, a tutoriais que nós assistimos em algum canal, a reportagens e entrevistas que nós vimos nos jornais, nos telejornais. E ainda, gente, a gente pode recorrer às redes sociais, as informações que o Instagram nos traz, que o Facebook nos traz e que muitas vezes nós também acompanhamos via Twitter. Tudo isso pode ser utilizado dentro da sua redação, desde que tenha uma conexão, um link direto com o seu tema. A isso a gente chama de criatividade. A letra de uma música,
a passagem de um texto, a lembrança de um espetáculo teatral, um filme, tudo isso revela o seu poder criador, a sua criatividade quando se trata de redação do Enem, tá ok? Então, olha só, como que eu vou montar, professora, a minha redação para que eu não perca tanto tempo escrevendo um rascunho? Primeira coisa, pense a partir do assunto que o Enem te propõe, porque ali a gente tem um assunto, né, que é um tema específico. Pense a partir do assunto que te foi proposto, no que você pode explorar daquele assunto, que problema está relacionado àquele assunto. Vamos supor que o assunto que ele tenha te dado seja questões ambientais, por exemplo, o desmatamento e as queimadas na região do Pantanal. Então pensa nesse assunto e organiza a partir desse assunto, elaborando aí um questionamento, quais as causas e as consequências, né, do desmatamento e da queimada na região do Pantanal, e organiza isso em forma de uma opinião. Você tem causas e consequências das queimadas e do desmatamento no Pantanal. Organiza isso como uma opinião, como uma afirmativa. E a partir dessa afirmativa de causas e consequências acerca das queimadas na região do Pantanal, você vai organizar pelo menos 2 argumentos, 2 ideias que vão sustentar esse seu ponto de vista. E a partir desses seus argumentos, lá no final do seu texto, você vai então trazer à tona novamente o problema, que são as queimadas e o desmatamento, a solução para esse problema, a agência fomentadora, o governo, o Ministério do Meio Ambiente, a sociedade de um modo geral, o Ministério da Educação, juntamente com todo o sistema educacional que o compõe, escolas, universidades, vai trazer as agências, quem vai resolver o problema, como isso vai ser resolvido, com campanhas, com conscientização, né? Para quê? Para minimizar os impactos das queimadas e do desmatamento na região do Pantanal, que é o para quê, né? Na solução do problema. Então você tem que pensar, tem que organizar suas ideias a partir do assunto que te foi apresentado. Pensa de maneira estratégica e organiza, como eu disse anteriormente, um esquema para a sua redação, que aí você não vai perder tanto tempo com um rascunho e vai ganhar tempo na escrita do texto, tá bom? Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão na prova do Enem? É atingir uma nota 1000. Mas se você não conseguir atingir a nota 1000, se você atingir uma nota 800, 750 pontos, 800 pontos, 900 pontos, já está de bom tamanho. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Quem está produzindo redação do Enem não pode, de maneira nenhuma, fugir ao tema. Outra coisa que precisa ter em mente como missão primordial dessa tarefa: apresentar uma tese clara, uma opinião clara, um posicionamento claro com relação àquele assunto que o Enem está te propondo. Não pode também de maneira nenhuma, deixar de elaborar argumentos coerentes. Eles precisam estar coerentes com o assunto proposto pela prova do Enem. E, gente, não dá para esquecer, missão primordial da prova do Enem: propor, trazer, né, uma proposta de intervenção que seja viável, com as instâncias executoras dessa proposta, com as agências executoras dessa proposta, o governo, o Estado, a sociedade de um modo geral. Essa é a nossa missão. Então, como nós estamos falando de um esquema para a redação, né, de um projeto, uma estratégia, né, de ganhar tempo na produção da redação, pensa na redação como um desafio. Pensa na redação como um desafio e lembra que a primeira coisa que a gente precisa nesse desafio é estar informado dos temas atuais. Porque nós sabemos que os macrotemas que são explorados
pelas redações do Enem em formas de assuntos, de temas específicos. Eles todos dizem respeito a temas que são discutidos na atualidade do mundo, Brasil ou do mundo afora. Então, se informa sobre os temas mais atuais. E vai lendo, vai vendo, vai assistindo, vai acompanhando as informações do mundo que te cerca. Fica de olhos e de ouvidos bem abertos. Primeira dica. Segunda dica. Anote, tenha o hábito de anotar. Pega um caderninho e vai anotando ali os fatos mais relevantes. Os fatos sociais, econômicos, ambientais. Vai anotando os fatos mais relevantes que vão te cercando e que você vai sendo bombardeado de notícias diariamente. Eu tenho uma dica para dar para vocês. Tem um programa que passa todos os dias no YouTube às 18 horas em um canal chamado O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Vai lá dar uma olhadinha, porque ele é um cara crítico, mas ele é inteligente, ele é descolado, ele é bem-humorado, ele faz relação de críticas e ele utiliza argumentos recorrendo a obras literárias, a músicas, a espetáculos teatrais. Ele é bom, dá uma olhada, vale a pena. Terceiro passo, à medida que você for anotando esses fatos relevantes que vão surgindo na sociedade, começa o exercício de elaborar uma tese. Vai elaborando uma tese, uma opinião a respeito desses fatos relevantes. Por exemplo, a questão das queimadas na Amazônia, a questão da queimada no Pantanal, os assuntos que dizem respeito às questões ainda raciais presentes nos Estados Unidos e no Brasil, a violência urbana. Vai anotando os fatos, mas vai elaborando teses, opiniões a respeito desses fatos. E nós já tivemos uma aula sobre como elaborar uma tese. A gente tem um assunto, a partir desse assunto a gente tem uma opinião, e essa opinião ela pode estar fundamentada em causas e consequências, ela pode ser um questionamento, ela pode ser também a apresentação de elementos que constituam aquele problema. Então, por exemplo, se você está estudando o desmatamento da floresta amazônica, você pode muito bem dizer que, em decorrência da ambição e da ganância dos grandes empresários do agronegócio, a floresta amazônica tem morrido aos poucos. Isso poderá trazer para o futuro, não só da população brasileira, mas do mundo inteiro, sérias consequências no que diz respeito ao meio ambiente. Então, eu tenho um problema, eu tenho uma opinião e eu tenho aí um ponto de vista. Então, vai elaborando teses a respeito dos assuntos, dos fatos que você vai encontrando aí na mídia, tá bom? Escreve os argumentos. Quando você elaborar as teses, pense em pelo menos 2 argumentos para defender aquilo que você está propondo como problema. E faz disso um exercício diário, faz disso um exercício constante. Você pode fazer isso até mentalmente. Bom, eu tenho o problema do racismo e do preconceito muito presente ainda nos Estados Unidos. Esse é um fato que tem trazido sérias consequências para a sociedade, não só norte-americana, mas para todo o mundo, o problema do racismo e do preconceito. Que 2 argumentos eu poderia elaborar a partir dessa tese, a partir dessa opinião? Vai fazendo esse exercício mesmo que seja mental. Pense nas soluções. Que solução você daria para esse problema? Quem seriam as agências fomentadoras da solução do problema? Como isso seria resolvido e com que objetivo seria resolvido? Pensa nas soluções. E observa, quando você estiver elaborando o seu texto, a sua redação, já que é um desafio, observa a estrutura do texto apresentado pelo Enem, tese, argumentos e proposta de intervenção. Não pode faltar nada, gente. É uma tese, 2 argumentos e uma proposta de intervenção, tá bom? E ter muito cuidado com o quê? Com os conectivos, que são aquelas conjunções que ligam um parágrafo ao outro. Assim sendo, desse modo, como podemos perceber, a gente vai utilizando os conectivos para ir fazendo a liga, o link e a cola de um parágrafo para o outro. Não podemos esquecer disso de maneira nenhuma. E, por fim, caprichar na gramática, fazer o texto com o maior zelo que você puder,
levando em consideração aí a gramática, a escrita, a pontuação, a acentuação, tá bom? E se a gente conseguir fazer exatamente cada passo desse, enfrentar todo o desafio, é muito provável que você tire uma nota 1000, tá bom? A gente já falou sobre isso, né, gente? Como organizar o tema. Então, tema da redação, na realidade, é um assunto. Quando ele propõe ali a temática, quando ele traz a temática ali é um assunto, porque ele está dentro de um macrotema muito mais geral. Então, a primeira coisa para a gente aprender a organizar o tema, tem que ler os textos motivadores. Pega os textos motivadores da redação e lê com atenção e vai sublinhando aquilo que você acha mais relevante, aquilo que é opinião dentro dos textos motivadores. Depois, observa qual é a abordagem. Qual é a abordagem? Eu acho que eu digitei errado, mas a palavra é abordagem. Qual a abordagem que esses textos sugerem? Porque ele pode dar uma abordagem mais filosófica, uma abordagem mais histórica, uma abordagem estatística, uma abordagem matemática, uma abordagem filosófica, né, sociológica. Então, observa qual é a abordagem que os textos motivadores trazem dentro da prova de redação, porque isso pode te ajudar muito. Anota as ideias que vão surgindo durante a leitura dos textos motivadores. Vai anotando ali no rascunho as ideias que vão surgindo na sua cabeça, levando em consideração a abordagem que os textos trazem. Vai anotando as ideias, se você vai trabalhar levando em consideração estatística, se você vai trabalhar seu texto levando em consideração dados históricos, se você vai trabalhar o seu texto levando em consideração aspectos filosóficos. Vai anotando as ideias que vão surgindo. Vai anotando. E por fim, seja fiel ao assunto proposto pela prova do Enem. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro dos macrotemas, às vezes vem um assunto que trata, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? E aí você começa a falar do assunto e vai falando de doença de maneira geral, de doença de sexualidade de modo geral, e esquece do foco, que são as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Tem que tomar cuidado. Tem que ser fiel ao assunto. Não pode esquecer disso, senão você vai ficar tangenciando aquele assunto. E aí, para a gente ir, né, já se encaminhando aqui para as últimas dicas dessa revisão, aprender a como organizar as ideias. Identificar o assunto da proposta, né, porque ele traz um assunto. Elaborar a sua opinião, como a gente já falou lá no começo, a partir do assunto você tem que ter um posicionamento, tem que ter uma opinião, pensar em pelo menos 2 argumentos, tem que ser no mínimo, gente, 2 argumentos para a opinião que você está elaborando, porque um argumento, aliás, uma opinião, ela tem que ter argumentos, né, ela precisa de argumentos, e pensar na solução, o quem, o como e o porquê, né? Quem, como e porquê. Acho que eu esqueci de digitar aí o porquê, mas é quem, o como e o porquê da solução do problema, tá bom? Então, olha só, quando você estiver ali montando o teu texto, estiver elaborando o teu texto, estiver com a estratégia, o plano do texto, o esquema do texto já pronto, faz um checklist, né? Faz um checklist e antes de escrever, verifica se, antes de fazer, né, a versão definitiva da tua redação, antes de você concluir o teu texto, passar limpo o teu texto, verifica se você conseguiu identificar o assunto, se aquele assunto que a proposta de redação do Enem está apresentando, se você consegue identificar ele dentro do seu texto. E se há ali uma tese, se você elaborou uma tese logo no primeiro parágrafo. Gente, a tese tem que estar no primeiro parágrafo. E antes de concluir, verifique se sua redação tem pelo menos 2 argumentos. Se esses argumentos defendem a sua tese e se você consegue identificar no teu texto a solução para o problema. E verifica se nessa solução você tem quem vai resolver o problema, como o problema vai ser resolvido e para que esse problema será resolvido, tá bom? Não esquece do checklist, por favor.
E olha, gente, em se tratando de tema da redação do Enem, todos eles geralmente voltados para as questões sociais, é bom lembrar que as redes sociais, elas servem como uma forma maravilhosa de a gente se atualizar, é só saber utilizar. Então, você pode recorrer a todas elas, absolutamente todas, Facebook, Instagram, Twitter, o Google, Pinterest, todas elas. Dá para se informar através de todas elas, YouTube. A gente pode utilizar todas elas para adquirir informação, para o nosso conhecimento. Então, vai se ligando naquilo que é mais atual, vai se ligando naquilo que é mais corriqueiro, que a mídia tem tratado mais. Presta atenção nos assuntos, nos temas que estão sendo tratados pelas mídias sociais. Então, Facebook, cuidado apenas com as fake news, né? O YouTube, olhar os canais mais interessantes, aí eu já sugeri o É da Coisa. Eu vou pesquisar alguns outros para informar para vocês. Os temas mais atuais de interesse social presentes no Google+, e a gente tem aí uma série de oportunidades de trabalhar de maneira eficiente e eficaz a prova de redação no Enem. Porque, na realidade, ela é um quebra-cabeça. Por que ela é um quebra-cabeça? Porque a gente vai montando as partes do texto e elas precisam estar em harmonia, ser um todo. Então, eu tenho uma parte que compõe a tese, duas partes que compõem os argumentos e uma parte final que compõe a proposta de intervenção. É um quebra-cabeça que nós podemos solucionar. É para isso que a gente está aqui. Para aprender a solucionar, porque ela é composta de partes distintas que formam um todo. Então, gente, é preciso atenção na organização do texto. É necessário conexão entre as partes, daí a importância das conjunções, dos conectivos. É necessário zelo com a escrita. Assim a gente vai conseguir fazer uma redação excelente e tirar aquela nota maravilhosa que a gente precisa para entrar numa ótima universidade, tá bom? Era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Um grande beijo e até outra oportunidade. Tchau, tchau.